largar do zero para o 100 em outra empresa. Entendi. Então, mas assim, você deve ter ficado preocupado, mas também, não sei se ansioso é a palavra certa, né? Não, ansioso sim, mas também motivado, né? Porque talvez era uma Sim. mudança, fazer alguma coisa diferente, né? O principal ponto de apoio foi a família, tá? Conversei com a minha esposa da mudança repentina, perdas, Você colocou na balança. coloquei na balança o que vale o desafio, novos desafios e perda financeira. Óbvio, conversando com a esposa e a gente optou por a gente seguir novo modelo, né? Seguir para uma nova linha, nova. Quando você saiu da consultoria, você era um consultor. Talvez você até tivesse tido a oportunidade de liderar alguns times pequenos, Sim, né? sim. Mas aí você foi para um papel praticamente diretor aqui dentro da 4MDG, com um time muito maior, né? Não sei como que está teu time hoje, talvez umas 30 pessoas aqui. Exato. Então você tem um time muito maior hoje, uma responsabilidade com o diretor. Você também acaba sendo responsável pelas contas, pelos clientes, né? Então, um nível de responsabilidade talvez maior do que quando você era consultor, né? E com isso também deve ter vindo vários aprendizados que você só teve aqui, que você não teve antes na tua carreira como consultor, certo? Exato. Acho que a principal coisa é escolher pessoas para os liderados que vistam a camisa, que complementem você com coisas que você não sabe, que te ajudem também a complementar, que te ajudem a liderar e que a gente consiga, vestindo essa camisa, ir para um ganhar, né? Precisa Até puxando disso. essa questão, acho que você falou num tema que para mim é essencial. E até quero falar, levar essa pergunta para o Flávio. Contratação. Todo mundo diz que você precisa contratar devagar, desligar rápido, que você precisa ver se a pessoa tem um fit cultural, enfim. Mas a gente tem um desafio muito grande hoje no mercado brasileiro. Porque se você vai fazer uma contratação mais elaborada possível, a contratação fica muito lenta, o Sim, colaborador tem que passar por muitas etapas, fazer muitos testes e fica todo mundo revoltado, né? Então, quem acompanha a rede social vê todo mundo reclamando dos famosos sistemas de ATS, como o GUP. O pessoal fica reclamando que tem que ficar preenchendo um monte de coisa e tal, né? Só que se você não coloca isso, você talvez não consegue conhecer como é o colaborador. Como que você entende, Flávio, hoje você contrata muita gente para trabalhar com governança de dados? Como que você entende essa jornada de contratação? Como que a pessoa que está nos escutando lá, ela consegue superar todas essas etapas? Como que ela deve se preparar emocionalmente para todas essas etapas de contratação? E depois também eu queria que você falasse um pouco de o que que a pessoa erra. Você faz muita entrevista. Então, que o cara erra na hora que ele vai tentar a vaga na governança de dados? Legal, Paulo. Bom, cara, contratar não é fácil. Não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe, não é só porque é dado mestre. Qualquer contratação gera uma expectativa do lado de quem está contratando, do lado de quem está participando do processo seletivo. Então, esses clichês eu não vou ficar aplicando aqui de cara, se concentra, estuda, leia a empresa antes que você vai fazer, porque isso ajuda. Senão, já fiz várias entrevistas, chega, pô, você sabe o que a 4MDG faz? Cara, eu nunca ouvi falar. Cara, o cara nem se deu ao luxo de procurar no Google 4MDG, o que que será que faz? Então, é o mínimo do preparo. Então, esse é o clichê aqui, eu vou deixar ele só como um anexo aqui para todo mundo fazer. Cara, dificuldades, tem algumas, né? Geralmente no nosso processo seletivo aqui, a gente passa pelo nosso RH, depois passa pelo gerente da área, quer seja da parte de projeto, da parte de implementação ou do saneamento, e eu faço uma entrevista também para a gente calibrar a escolha e chegar num denominador comum. Cara, eu geralmente essas entrevistas com RH vai falar mais salário, benefício, dúvida, fazer uma análise ali, né, nesse sentido. A parte do gestor é uma entrevista técnica e eu geralmente entro para fazer uma entrevista pessoal, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente entra no técnico, você não, pessoal, legal, deixa eu falar de novo de pessoal, eu quero conhecer vocês. Então eu geralmente puxo para isso e vou fazendo algumas perguntas comparativas com aquilo que eu pego do que os gestores e o RH fez. E às vezes eu mudo a pergunta que o gestor fez e o cara e o entrevistado me dá uma resposta totalmente diferente. E às vezes a gente faz uma pergunta, cara, conta aí para mim três experiências que você teve na sua vida.
Cara, o cara, nossa, peraí, deixa eu buscar. Cara, pessoal, a gente não quer a experiência que você revolucionou a empresa, você teve, cresceu a margem de venda em 200%. Não é isso que a gente quer ouvir. Pô, Flávio, ó, a gente, coisa simples, ó, a gente tinha um Excel, e, cara, a gente saiu do Excel e eu usei o nosso formulário de chamado lá do Zendesk, do Freshdesk, e, cara, a gente criou um workflowzinho lá básico, e, cara, isso melhorou muito, porque o solicitante parou de me perguntar porque era tudo no e-mail. Cara, isso já é uma baita entrega. Pode ser pequena para quem está contando, mas, cara, isso é um avanço muito grande de processo, de controle, de gestão, até para você gerar um Indica a relatório. proatividade, né? Exatamente, Paulo. Então, assim, cara, quando você vai para uma entrevista numa vaga que você se identificou com o perfil, com os requisitos técnicos principalmente, fala quem você é. Fala o que você já entregou. É isso que a gente quer ouvir. É isso que você precisa falar. O entrevistador do outro lado, ele quer saber se você está pronto. E, cara, principalmente, porque o que eu gosto de analisar é, cara, você assume responsabilidade? Porque eu foco muito na minha entrevista do lado pessoal de, cara, como que é a tua vida? Pô, você é casado, como que é teu relacionamento? Como você cuida dos teus filhos? Você tem tempo para brincar?